Boa noite, irmãos. Como é que está o microfone hoje? Tá bem? Melhor? Jóia. Tá bom. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 35 a 45. Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Abaixe mais uma vez a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine nessa noite. Pedimos que todas as barreiras, as dificuldades que nos impedem de servir ao Senhor e ao próximo possam ser derrubadas. Que possamos, de fato, desejar sermos iguais ao Teu Filho Jesus Cristo. Aquele que nos deu o exemplo de servo, aquele que se humilhou, aquele que doou a sua vida para que nós pudéssemos viver. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto é um texto bem conhecido, mas é um texto extremamente importante. Nós precisamos entender o que está acontecendo exatamente nesse momento. O Senhor Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos e ensinando pela terceira vez que ele iria para Jerusalém para dar a sua vida, para morrer, para ser entregue na mão dos pecadores. Os discípulos ouviram pela terceira vez Jesus deixando bem claro qual seria a sua missão. Mesmo assim, eles não entenderam, não deram ouvidos às palavras de Jesus. E por isso, então, nos versículos de 35 a 45, nós vemos 2 dos discípulos de Jesus se aproximando e fazendo um pedido ao Senhor. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Tiago e João
foram acompanhados pela sua mãe, Salomé. Talvez eles acreditaram que a proximidade, o fato de serem primos, isso lhes daria algum tipo de vantagem. É interessante porque esse pedido não tem nenhuma relação com a salvação, entrar no reino de Deus. Não, esse pedido se refere a possuir os 2 maiores e melhores lugares no reino. Jesus já tinha declarado que ele iria para Jerusalém, não para subir ao trono, mas para subir à cruz do Calvário. Jesus tinha deixado bem claro que o Filho do Homem sofreria, ele morreria, mas também iria ressuscitar ao 3º dia. Mas para eles, Jesus estava indo para Jerusalém, para tomar o trono de Israel. Ele, de fato, iria colocar para fora Herodes, que era o rei fantoche de Roma, e eles acreditavam também que Jesus iria derrubar Pilatos, aquele que era o governador, o representante de Roma na Judéia. Para os discípulos, o reino de Jesus era um reino político e era um reino físico. Mas o Senhor, ele nos ensina nessa passagem que nós acabamos de ler, que o reino de Deus não é político nem físico. O reino de Deus é muito maior. O tema da nossa mensagem é chamados para servir. Você e eu somos chamados para servir no reino de Deus. Todos nós concordamos com essa ideia. Todos nós acreditamos que essa ideia de servir a Deus é algo muito importante. É algo que nós devemos desejar. Nós acreditamos de fato que isso é algo muito bonito e belo. Nós acreditamos nisso. O problema é que na hora de nós colocarmos em prática essa verdade, aí então a coisa muda de figura e nós podemos admitir de fato que temos muita dificuldade em servir. Volte comigo no texto que nós acabamos de ler. Acompanhe novamente o que a palavra de Deus nos diz. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Nós encontramos uma primeira grande verdade nesse texto. E essa primeira grande verdade nos ensina que a cosmovisão do reino de Deus, ela é diferente da cosmovisão que nós temos nesse mundo. E cosmovisão nada mais é do que a visão, o entendimento que nós temos a respeito da realidade do reino de Deus. Tiago e João tinham uma cosmovisão. Eles tinham a cosmovisão que imperava na sua época. Eles acreditavam realmente que no reino de Deus o importante é ser o primeiro, é ocupar os maiores e melhores lugares. Eles acreditavam que aquele pedido
que eles fizeram para Cristo era algo totalmente razoável. Afinal de contas, eles acreditavam que Jesus estava indo para a sua marcha para Jerusalém para colocar as coisas no seu devido lugar. O reino de Deus chegaria. Herodes, Pilatos seriam destituídos. E o Messias, de fato, agora se tornaria o governante de Israel. A questão é que a teologia bíblica do Evangelho coloca todas as coisas de cabeça para baixo. O Evangelho, ele vem não apenas para contrariar a cultura, mas vem principalmente para redimir a cultura desse mundo caído. O pedido de Salomé, Tiago e João foi muito ousado. Eles queriam sentar um à direita e um à esquerda. Eles queriam ter autoridade e poder, eles queriam compartilhar de toda a autoridade e de todo o poder, de todo o governo do Messias. O problema é que eles não estavam compreendendo o que Jesus estava lhes ensinando. A cosmovisão deles estava alinhada com a do mundo da época. Os poderosos, os governantes, são aqueles que exercem domínio, autoridade, aqueles que são servidos por muitas e muitas pessoas. Mas o reino de Jesus é um reino muito maior. A cosmovisão do reino muda a pirâmide social, os valores desse mundo. A cosmovisão do reino se manifesta durante todo o capítulo 10 de Marcos. E você não vai abrir a sua Bíblia, mas você vai se lembrar dessas passagens que eu vou simplesmente mencionar. Veja como os valores do reino é totalmente diferente dos valores do mundo. Primeiro, Jesus começa no capítulo 10 falando sobre a importância do casamento. Ele condena o divórcio que é feito por qualquer motivo. Nisso também Jesus coloca e exalta o valor que as mulheres têm no reino de Deus. Antes, as mulheres eram vistas simplesmente como propriedades dos seus maridos. O marido trocava de esposa simplesmente porque ele não se agradou da comida que a esposa preparou. E Jesus vem e muda esse quadro. E ele diz claramente, não, o casamento é algo extremamente importante, valioso. Não, não é assim. O divórcio não pode ser feito por qualquer motivo. Ele valoriza as esposas. Mas Jesus, ele continua no capítulo 10, depois ele fala a respeito das crianças. E uma vez que as mulheres, elas eram vistas também como propriedades dos seus maridos, então as crianças gozavam de uma posição muito mais inferior. Também eram vistas como propriedades dos pais, dos homens. Como as crianças não tinham uma contribuição efetiva na sociedade, as crianças eram vistas como pessoas de pequeno valor. Mas Jesus chama as crianças ao seu lado e dá uma lição espiritual importante. E ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não se fizer como uma dessas crianças. É a cultura do reino redimindo, transformando a cultura do mundo. Depois, então, no capítulo 10, nós vemos um outro choque de valores. O homem rico se aproxima de Jesus. E ele se dispõe a seguir a Jesus. Mas ele é impedido de seguir a Jesus.
porque as suas riquezas tinham muito valor para aquele homem. Veja que naquela época, os ricos eram valorizados. E aqui, aquele homem rico foi desvalorizado, porque não foi capaz de abrir mão das suas riquezas para seguir a Jesus. O Evangelho entra nas nossas vidas. O Evangelho entra nesse mundo para colocar tudo de cabeça para baixo. Sim, as mulheres são importantes. Sim, as crianças são importantes. A riqueza não tem tanta importância assim. E Jesus, então, ele fala que o rei dos seis, ele será servo. Um servo sofredor, que ao invés de assumir o trono, irá subir a cruz do Calvário. Versículos 38 a 40, continue acompanhando aí a leitura na sua Bíblia. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus, ele disse que aqueles homens não sabiam o que estavam de fato pedindo. Algo que parecia ser glorioso, algo que parecia ser totalmente legítimo e desejável, exigiria um alto custo para aqueles discípulos. E ele diz: vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Vocês podem ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? E eles, de uma maneira muito inocente, responderam: sim, podemos. O cálice, muitas vezes na Bíblia, representa alegria. Mas nesse caso, significava a morte que Jesus iria sofrer. O batismo aqui é a mesma coisa. O Calvário, a cruz, a paixão de Cristo. E por isso, então, Jesus chega para aqueles discípulos e diz: olha, vocês querem o lugar da direita e da esquerda, mas será que vocês estão realmente preparados para participar do meu sofrimento? Para participar da minha morte? E eles, de uma maneira muito inocente, disseram: sim, podemos. E como aqueles dois discípulos disseram que poderiam participar tanto do cálice quanto do batismo de Jesus, Jesus então diz: olha, vocês de fato vão participar. Vocês vão beber do meu cálice. Vocês serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem estão reservados. De fato, não somente Tiago e não apenas João participaram do sofrimento de Cristo. Participaram da perseguição que os discípulos tiveram durante toda a história do cristianismo. De fato, Tiago foi martirizado. De fato, João foi exilado e depois foi morto. Sim, eles participaram do cálice. Sim, eles participaram do batismo de Cristo. Mas o assentar-se não cabia a Cristo conceder. Esses lugares já estavam reservados. É muito interessante aquilo que o Senhor Jesus diz para aqueles discípulos, e é muito interessante o que a palavra de Deus nos diz a nós hoje, porque a verdade é que todos nós estamos querendo
os melhores lugares. Todos nós queremos os privilégios que o reino pode nos dar. Todos nós queremos ser salvos. Todos queremos participar da vida eterna. Todos nós queremos ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Queremos ser abençoados. Queremos que as nossas orações sejam respondidas. Queremos o consolo, o conforto, a presença de Cristo, a sua provisão. Mas poucos de nós estão realmente comprometidos em servir a Cristo como Ele nos exigiu. Estamos vivendo um momento muito engraçado, porque até o título de servo hoje é visto como algo pomposo, honroso. Quando uma pessoa é chamada à frente, muitas vezes ela é apresentada como serva do Senhor. Mas esse servo do Senhor, na verdade, significa várias coisas. Menos que, de fato, ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo. É impressionante como a cosmovisão do mundo invadiu as nossas igrejas. Muitos anos atrás, nós só tínhamos a figura do pastor, do líder. Hoje não. Nós temos o pastor, nós temos o bispo, nós temos o apóstolo, nós temos até mesmo o patriarca. E alguns já têm se autodeclarado arcanjos do Senhor. Só falta agora a quarta pessoa da Trindade. Mas é isso. As pessoas estão em busca de projeção, de honra. Querem ser servidas. E isso não é diferente dentro da igreja de Cristo. Porque nós gostamos da ideia de servir. Mas no momento em que realmente nós precisamos servir, nós encontramos várias objeções ao serviço. Nós queremos servir desde que haja a liderança de um ministério, desde que haja um título, desde que haja algum tipo de reconhecimento e agradecimento. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Ele nos ensina um caminho diferente, o caminho da doação, do sacrifício, de estar longe dos holofotes, da atenção das pessoas. O servir por servir, e não o servir por ser reconhecido, honrado ou agradecido. O que tem acontecido em nossas igrejas? É uma verdadeira tragédia, porque os cristãos viraram consumidores. Acreditam que a igreja realmente é uma prestadora de serviço. E os cristãos, infelizmente, hoje não têm mais nenhuma fidelidade para com a sua igreja local. Apesar de terem uma história, apesar de terem ouvido o evangelho naquela igreja, apesar de terem sido batizados, apesar de terem casado naquela igreja, de terem os seus filhos apresentados, ao menor sinal de desconforto, os cristãos, infelizmente, hoje buscam a igreja que tem ar-condicionado, e como seria bom nós termos aqui hoje um ar-condicionado, aquela que tem um estacionamento confortável, aquela que tem o grupo de louvor profissional, aquela que tem aquele pregador que arrebata multidões, aquela igreja que tem um super ministério infantil, onde os pais não precisam se preocupar nem por um segundo com o bem-estar dos seus filhos. O que aconteceu com a igreja de Cristo, que é chamada para servir? Jesus ensina para os discípulos e para todos nós hoje aqui, que a cosmovisão do reino é diferente. Nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Vamos continuar. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 41 a 45.
E a palavra de Deus nos diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se em primeiro lugar nós aprendemos que a cosmovisão do reino, ela é diferente. Nós aprendemos nesses outros versículos que o comportamento no reino também é diferente. Não só a maneira de enxergarmos as coisas, de compreendermos, de concordarmos, mas principalmente a maneira como nós agimos, a maneira como nós vivemos, tem que ser diferente. E é isso que Jesus falou ao grupo de discípulos. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que quando os outros 10 ficaram sabendo do pedido de Tiago e João, eles ficaram indignados. Eles não ficaram indignados porque realmente acreditavam que esse é um pedido descabido. Eles não aprenderam nada com o Senhor. Que história é essa deles quererem dominar, governar, ser mais importantes do que as outras pessoas? A indignação deles não foi porque eles estavam chocados com o pedido deles, mas eles ficaram indignados porque Tiago e João furaram a fila e pediram aqueles lugares que todos os outros 10 desejavam. Por isso eles ficaram indignados. Porque os dois, usando da sua proximidade familiar com Jesus, usando até mesmo a figura da sua mãe Salomé, para exercer algum tipo de pressão, influência, eles ficaram sim indignados. Mas é porque eles queriam também esses dois lugares. E olha só como é interessante, porque então Jesus chama os discípulos para o lado e ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Veja bem que nós já falamos que o Evangelho vem para romper com o pensamento, com o estilo de vida desse mundo. E realmente o Evangelho transforma indivíduos, transforma sim as sociedades. E quando nós olhamos para a história do cristianismo e percebemos como o cristianismo cresceu de uma maneira tremenda durante toda a sua história, nós simplesmente acreditamos que o evangelho cresceu simplesmente pela proclamação das verdades bíblicas. E sem dúvida nenhuma, isso é verdade. Mas o evangelho foi pregado e foi vivido por pessoas que não tiveram medo de servir. Enquanto os ricos e poderosos fugiam para as suas casas de campo, protegidas das doenças e das pestes, a Igreja de Cristo permanecia nas grandes cidades. A Igreja de Cristo ia até os enfermos. A Igreja de Cristo não temia a morte, por isso ministrava aquelas pessoas que estavam morrendo, que estavam sendo destruídas pelas doenças
e pestes. O cristianismo sim cresceu pela proclamação, mas também cresceu pelo testemunho de vida que os cristãos davam ao servir as pessoas mais carentes e doentes do mundo antigo. Veja que Jesus, ele chama os seus discípulos e ele diz: olha, o que vocês têm em mente? Qual é o padrão que vocês estão acostumados? A ideia de importância, de poder, está baseado naquilo que vocês veem nesse mundo. Mas veja bem, isso não será assim entre vocês que são meus discípulos. E é muito interessante, porque quando Jesus fala, olha, vocês sabem que aqueles que exercem governo as dominam as nações, dominam as pessoas. E no mundo antigo, naquele momento em que os discípulos estavam vivendo, o mundo era dominado por um grande império, o Império Romano. E no mundo existiam dois tipos de províncias. As províncias senatoriais, que eram províncias que ficavam debaixo da autoridade do Senado romano, e existia também um outro tipo de província, as províncias imperiais. Essas, diferentes das primeiras, estavam debaixo direto do imperador, do César. As províncias senatoriais eram aquelas nações e povos que faziam um tratado de paz com Roma, que voluntariamente se colocavam debaixo do jugo romano, que de uma maneira pacífica aceitavam ser dominadas pelos romanos. Elas faziam esse tratado para evitar a guerra. Eles então se submetiam à autoridade do imperador, se submetiam às suas leis e pagavam os tributos devidos. Mas as províncias senatoriais, que ficavam debaixo da autoridade do imperador, eram províncias que eram dominadas à força. Eram províncias que eram invadidas. Eram províncias que tinham sido dominadas depois de uma batalha sangrenta, depois de muita guerra, depois de muita matança. Eu pergunto para vocês, a Judéia era uma província senatorial ou imperial? Imperial. Os judeus jamais aceitaram pacificamente o domínio de César. Viviam em revolta. Por isso, Pilatos estava em Jerusalém para combater as muitas revoltas. Qual é o padrão que aqueles discípulos tinham, a ideia que eles tinham de ser importante, de ser alguém que domina, de ser alguém que governa? Era esse o padrão, era essa a ideia. Força, truculência, exploração, massacre dos rebeldes. E por isso Jesus então diz, tudo isso que vocês pensam que é correto, tudo isso que vocês imaginam que é de fato governar, que é de fato exercer poder, esqueçam tudo isso, porque não é assim no reino de Deus. E por isso Jesus diz, não será assim entre vocês. O comportamento, a maneira de vivermos no reino é diferente. Nós não queremos ser servidos por muitos. Pelo contrário, nós devemos desejar servir muitos. E por isso, então, Jesus deixa bem claro e ele diz assim, olha, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Veja bem que agora no reino de Deus, o mais importante, a pessoa que está no topo da pirâmide, não é aquela que é servida por vários e vários
empregados e servos. Pelo contrário, no reino de Deus, aquele que está no topo é aquele que serve muitas pessoas. Veja que Jesus diz que aquele que é importante não é aquele que domina sobre as outras pessoas. Pelo contrário, é aquele que é escravo de todos. E aqui a gente tem uma grande dificuldade. Porque a ideia de escravidão, principalmente nos tempos de Jesus, é algo que não faz parte da nossa realidade. Os escravos, apesar deles terem um certo tratamento digno, diferente da escravidão que nós estamos acostumados a conhecer, o escravo, ele mesmo tendo alguns privilégios de ser tratado com o mínimo de dignidade, ele era uma pessoa que não possuía vontade própria, desejo próprio. Ele não era uma pessoa que tinha o direito de escolher. Ele não poderia fazer nada sem a aprovação e a autorização do seu dono, do seu senhor. Nós achamos muito bonito a ideia de servo, de escravo. Mas nós não compreendemos realmente o que significa ser servo e ser escravo de todos. Você consegue se imaginar assim? Sendo escravo de todos nessa igreja? Daqueles irmãos que você gosta e daqueles que você não gosta? Daqueles que você acredita que são agradáveis e daqueles que são totalmente desagradáveis? Daqueles que são inconvenientes? Daqueles que realmente nunca são capazes de agradecer ou reconhecer? Mas é isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos e está dizendo para todos nós na noite de hoje. Você quer ser importante no reino de Deus? Então seja escravo de todos. Seja escravo de todos. Servir a Deus é servir ao próximo. E aqui eu vou citar duas frases. Acho que o meu tempo já foi, né? Mas, vamos lá. De pessoas que vocês conhecem. Primeiro, o seu Davi Cotes, da Palavra da Vida. Nunca vou me esquecer das palavras que ele disse em uma determinada aula. Ele disse o seguinte, olha, o servo que não serve, não serve. Se você se autodeclara um servo, mas não serve ao Senhor, você não serve para ser um servo. E outra pessoa que vocês também conhecem muito, um dos primeiros conselhos que eu ouvi do pastor Ari, quando eu assumi o meu primeiro pastorado, ele disse o seguinte, Alexandre, o crente que não trabalha, dá trabalho. E será que essas frases não são verdadeiras? Será que elas não se aplicam às nossas vidas nos dias de hoje? Será que você é um servo que realmente serve? Será que você é um crente que trabalha e não dá trabalho para os outros? Ou será que você é um servo que não serve e é um crente que ao invés de trabalhar, dá trabalho? Nós vimos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Galileu Galilei disse o seguinte, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Não é verdade? Todo homem, toda mulher quer ser rei e rainha. Nós nos criamos os nossos filhos hoje assim. Ah, é o príncipe do papai. Ah, é a princesa. E nós vamos alimentando. Porque o príncipe é da realeza. Opa, o príncipe tem que ser o quê? Servido. A princesa tem que ser servida. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus.
mas só o Filho do Homem, o Deus encarnado, se fez homem para servir, para morrer numa cruz. Concluindo, irmãos, servimos a Deus quando servimos o próximo. No reino de Deus só existe um grande grupo de pessoas. E esse grande grupo de pessoas é composto por servos. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na Igreja de Cristo é que quando nós nos reunimos, quando nós entramos por aquela porta, aqui nós deixamos todos os nossos títulos lá fora. Aquele que é presidente da multinacional, aqui ele não é presidente, aqui ele é servo. Aquele que é muito rico, aqui ele não é a pessoa que tem muitas riquezas, mas é a pessoa que deve ser generosa, compartilhar aquilo que ele tem com os outros. Aqui até mesmo a pessoa mais simples, ela se iguala aos outros filhos de Deus, que são servos de Cristo. E isso é maravilhoso. Porque aqui, a única coisa que deve nos caracterizar é o nosso serviço, uns para com os outros. Deus quer formar em nós a mesma qualidade que tornou Jesus diferente de todos os outros homens. Deus está desejoso de ver em nossas vidas a mesma disposição de servir e de dar que caracterizou a vida de seu Filho Jesus. Vamos aplicar essa palavra. E como nós podemos aplicá-la durante a semana? Em primeiro lugar, eu quero sugerir o seguinte. Pense na nossa igreja. O que está faltando na nossa igreja? Hospitalidade? Evangelismo? Nós precisamos mais pessoas envolvidas nas células. Nós precisamos ter mais amor pelo próximo. Nós não temos nenhum tipo de ação social em nossa igreja. Eu quero sugerir para você, então, que você seja a resposta para a nossa deficiência. O mundo já está cheio demais de pessoas que reclamam, criticam, mas que não fazem nada. No reino de Deus não deve ser assim. Pense seriamente, e com certeza não vai ser difícil você achar. O que é que falta na nossa igreja? O que falta na nossa comunidade de fé? É amor? Então vá você e ame. É cuidar dos pobres? Então vá você em primeiro lugar e cuide dos mais pobres. Está faltando mais hospitalidade? Comece em você a abrir o seu lar. Sirva a Deus. Supra as necessidades da nossa igreja. Em segundo lugar, eu quero sugerir que você sirva, mas sem holofotes, sem títulos e sem reconhecimento. Você está disposto a servir assim? Fazer aquilo que não vai ser notado por ninguém, que não vai ser reconhecido aqui na frente, que não vai trazer consigo um título de líder ou responsável, ou coordenador, ou supervisor. Sirva sem holofotes, sem títulos, sem reconhecimento. E por fim, seja útil a alguém que precisa. Muitas vezes nós achamos que a única maneira de servir a Deus na igreja é através de um ministério, de um departamento, de uma estrutura, que o seu nome tem que estar no organograma. Esqueça isso. Não é isso que Jesus nos ensina. Sirva, seja útil para alguém, mas esse alguém, de preferência, que seja uma pessoa que não pode favorecê-lo, que não pode recompensá-lo e nem mesmo agradecê-lo. Porque se você for útil para uma pessoa que não é capaz de retribuir o favor,
que não é capaz de te favorecer e que não é capaz nem mesmo de te agradecer, aí então você de fato estará servindo como Cristo nos ensinou. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, troca o nosso coração, que quer ser patrão, que quer mandar, que quer ser agradado, que quer ser servido por um coração igual ao teu. Coração que serve, coração que se entrega, coração que doa. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.